Boa noite, galera! Nós aqui de novo. E hoje, a trupe investigativa Roto Cênico traz para vocês uma seleção de cenas maneiríssimas para compor a quarta edição do projeto Dentro de Casa, Insights Dramatúrgicos. E para movimentar a edição desta noite, convidamos os dramaturgos Sara Cristina Carvalho, Fernando Dias, Jéssica Meirelles e Maurício Castro Coquet. Os três foram desafiados a criar uma cena curta com o tema Medo. Um mix de atrizes e atores realiza a leitura dramatizada das cenas. E então, estão curiosos para ouvir o resultado? Ouvidos atentos. Com vocês, Dentro de Casa, Insights Dramatúrgicos. Divirtam-se. Cena 1. Tempos de Medo. Dramaturgia: Sara Cristina Carvalho e Fernando Dias. Elenco: Sandro Bergamo, Renato Rosendense, Sérgio Rodrigues. Em um tempo sombrio, cercado de medo, incertezas e inseguranças, onde não confiar em ninguém é sua melhor opção, um ser se torna refém de seus próprios devaneios e conflitos internos. Divididos entre a razão e a emoção, e sem saber se já é hora de conviver em grupo, a todo instante ele busca respostas. Em uma sala escura encontram-se dois seres. Repentinamente, um deles acende um isqueiro e, ofegante, procura algo. Eu ouvi o barulho lá fora. Tem certeza? E se for alguém, o que é que a gente faz? Atende, ué? Claro que não. Você tá maluco? Mas se for um dos nossos? Claro que também não. Mas eles disseram que estão se cuidando. Tem certeza? Claro. Pode confiar. São sangue do meu sangue. Isso te dá alguma certeza? Ora, mas é claro. Pois eu não recebo ninguém. Ninguém. Pode ter sangue ou não. 2 patas, 3, 4, até asas. Aqui ninguém entra. O silêncio toma conta, e cada um vai para o seu canto. Dizem que isso tudo foi culpa dos morcegos, sabia? Mas já colocaram a culpa nos porcos, nos macacos, até na vaca, que estava louca, diga-se de passagem. Agora só Deus sabe qual outro animal é culpado. Por isso eu decreto que não receberemos ninguém. Pois de animal aqui, já basta você, né? Pera aí. E se não for eles? Há tempos eu não falo com ninguém. Há tempos ninguém me liga. Há muito tempo que o tempo virou outro tempo, que eu nem sei dizer mais quanto tempo não vejo ninguém. Tudo isso por conta de tanto tempo que estamos trancados aqui. Será que não é melhor sair? Não. Claro que não. Você tá maluco, é? Tem alguém lá fora. E se não temos certeza de quem ou o que pode ser, é melhor não fazermos nada. Nós temos tudo o que precisamos aqui, percebe? E o que faltar podemos pedir sem ter contato com ninguém. Olha pra mim. Esse é o novo mundo. Que isso? Isso é pura hipocrisia. Quem é você para falar de hipocrisia? Já se olhou no espelho? Já pensou nas suas escolhas? Na mudança de partido, de humor, de vida? Foram suas escolhas que nos trouxeram para esse buraco fétido e escuro que estamos vivendo? Você está achando escuro? Abre a cortina, vai ver a luz do sol. Você me acha hipócrita, mas veio aqui junto comigo para este buraco podre, cheio de privilégios, de boa comida, tem até um helicóptero para quando a gente quiser sair daqui.
Paga de boa pessoa nas redes sociais, mas na vida real não quer abrir a porra da porta pra ninguém que tá lá fora. Shhh. Espera. Escuta. Você ouviu? Eu acho que foi uma explosão. Explosão? Corre! Corre, se esconde, pode ser radioativo. Espera! Presta atenção. Ontem, por volta das 3 da manhã, eu vi sair do ralo uma barata. Uma barata verde fluorescente. Ela mexia as antenas em minha direção. Eu tinha certeza que ela queria me contar algo, sabe? Então eu fiquei ali, olhando para ela, que me chamou. Cheguei bem mais perto. Ela continuou a mexer suas antenas, mas eu não entendia muito bem, sabe? Então eu cheguei bem pertinho, deitei no chão e colei meu rosto no seu. Ficamos ali por um tempo. Abaixa! O que foi? Foi pra ver se seus reflexos estavam ok. Olha, baratas são contagiosas. Peraí! Você se deitou com uma barata e depois veio aqui dormir comigo? Sim, é isso mesmo. Mas era um ser divino, sabe? Mágico. Não era só uma barata, percebe? Era um aviso da explosão. Era um sinal. Talvez até um milagre. Você já parou para pensar que se tudo acabar, as baratas ainda vão sobreviver? Claro! Dizem que elas são mais antigas que dinossauros. Sim, eu só pensava nisso quando eu estava ali do lado dela. Eu queria me fundir com ela, sabe? Eu queria ser ela e poder sair por aí sem medo, com minhas antenas fluorescentes. Porque as baratas não têm medo. Já tentou matar uma barata? Elas te atacam, por menores que sejam, e aí saímos correndo, sem saber para onde. E elas ficam lá. Fico ali rindo de você. De hoje em diante eu não quero mais ser gente, não. Eu quero ser barata. Na boa, vai, já deu. Chega. Tá tarde, vamos comer alguma coisa. Comer pra quê? Comer pra quê se eu não sinto gosto de nada? Ué? Pra curtir o barato, entendeu? Ouviu? Bateram na porta. Não ouvi. Bateram sim. Eu vou lá abrir. Claro que não. Seja quem for, pode estar contaminado. Pois eu vou abrir. Eu não aguento mais ficar aqui olhando pra essa sua cara. Não vai. Ser abre a porta e não tem ninguém. Apenas o barulho do vento, até que olha para baixo e enxerga uma barata. E ela está sem cabeça, porém viva. É a barata! Sem cabeça! O quê? Então deixa ela entrar. Óbvio que não. Ela é horrível e ainda perdeu a cabeça. Mas não pode ser. Abre essa porta. Não! Jamais! Ela pode nos transmitir mais de 32 doenças bacterianas, mais de 17 fungos e alguns vírus. É isso. Tudo isso é culpa delas. Deixa de ser medroso e abre essa porta. O humano abre a porta, pega a barata e fecha rapidamente. Não! Não, você acabou com tudo! Se ela for a culpada, nós estamos perdidos, estamos infectados! Ela é um aviso importante para nossa sobrevivência. Para quem sobreviveu 320 milhões de anos e venceu todas as erras, pestes e medo, tenho certeza que deve ter muitos ensinamentos a nos passar. Presta atenção nisso. Ser se aproxima de humano lentamente. Se olha nos olhos e estende a mão
para pegar a barata. Se essa praga representa a renovação, eu ignoro a morte e o medo e sigo firme em busca da cura. O humano entrega a barata sem cabeça para o ser, que subitamente engole o inseto. O que é isso? Abre a boca! Abre a boca agora! Não! Ela pode ser a nossa salvação! São milhões de anos de resistência. É essa resiliência que precisamos. E não precisa ter medo. Vai ficar tudo bem. Não tenho mais medo. Pelo contrário. O humano se aproxima do ser. Posso sentir você? Me deixa tocar na sua boca, vai. Claro. Ser e humano se beijam até que batem na porta. Quem é? Uma voz do lado de fora responde. Bom dia! Precisamos evacuar o ambiente por conta da dedetização. Esse lugar está infestado de baratas, mas não precisam ter medo, cuidaremos de tudo. Ok. Sem problemas. Eu já vou sair. O senhor mora sozinho? Ah, sim. Tá, ok então. Vamos ficar aqui aguardando. Assim que sair, iniciamos. Sim, sem problemas. O humano olha para ser, os dois dão as mãos e vão saindo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Cena número 2. O Sinal. Dramaturgia: Jéssica Meirelles. Elenco: Fabiana Vilar, Priscila Manfredini, Liris Naira. Em um quarto qualquer e comum, que poderia ser o teu, situado em uma periferia qualquer que poderia ser a tua e talvez seja, uma mulher se coloca a confrontar a sua algoz com lembranças e questionamentos. À medida que o diálogo-confronto se estabelece, realidade e fantasia concretizam-se dentro do corpo e mente de um ser cansado, que tenta, a todo custo, expurgar o que lhe subjuga. Esses dias eu estava lembrando de um sonho que eu tive. Um sonho? Sim, um muito antigo que tive quando ainda era criança. Apenas uma menina. Sim, mas antes me desamarra. Deixa eu ouvir aí do teu lado. Deve ter sido um sonho bonito. Foi terrível. Eu falei sonho? Foi um pesadelo. Ai, me desamarra dessa cadeira fria e suja. Eu estava deitada na parte de baixo do beliche que tínhamos no quarto. Éramos 3 meninas. E a mais nova dormia com meus pais, enquanto a do meio e eu dividíamos esse quarto e essa beliche. De repente, eu vi essa minha irmã do meio passar pelo corredor em frente à porta do quarto, quase translúcida. Eu me levantava assustada porque jurava que ela estava dormindo na parte de cima. Mas quando eu olhava, não tinha ninguém. Eu corria até ela no corredor e perguntava o que ela estava fazendo ali. E ela dizia: eu morri. Não, mas a minha irmã tem uma pinta no pé direito. Uma pequena, bem pequena, preta, na sola do pé. Eu começo a procurar essa pinta no pé daquela minha irmã translúcida que de repente para e me diz: você não vai encontrar, porque quando a gente morre, as pintas morrem também. E eu acordei. Tudo bem, é normal ter pesadelos com quem a gente ama. Durante meses, eu acordava de madrugada, me pendurava no beliche em direção à boca dela e ali ia só para encostar e ver se ela ainda respirava. Eu ia até seus pés, tirava a meia do pé direito só para constar que a pinta ainda estava ali. Ela sempre dormia de meia. Depois, aliviada, eu voltava a dormir. Um dia, tirei a meia e não encontrei a pinta. Gelei, uma pontada aguda me atingiu o peito e eu já ia chorar quando tirei a outra meia e ela estava lá. Tinha tirado antes a do pé errado. Ela acordou, brigou comigo. Aquela sensação da perda nunca mais saiu de mim. Eu era criança, tinha o quê? 5 anos?
7. Você tinha 7 anos. Quando a minha irmã cresceu, essa pinta, esse sinal sumiu. E eu nunca mais esqueci. Ah, mas e agora? Do que adianta remoer essa história? Esse pesadelo que nem foi real. Pra mim foi. Mas não foi. No mundo real nunca aconteceu. A não ser pela sua paranoia. Que você criou. Que você alimentou. Eu era uma criança. Que adorava ver filmes de terror. Gostava de sentir aquela energia que eletriza o corpo antes do susto. Você me alimentava dia após dia. Com essa da sua irmã, eu apenas existi. Como alguém que é criado por um Deus que lança seus filhos no mundo sem perguntar se eles querem existir. Agora me deixa sair daqui. Quando eu tinha 10 anos... Ai, meu caralho, me solta. Pra ver como não te deixo mansinha. Eu perguntei à minha mãe se o medo tem medo da gente. Ela ficou me olhando sem dizer nada, depois sorriu e foi terminar a janta. Isso nunca aconteceu. Você pensou isso ontem, enquanto pensava formas e maneiras de acabar comigo. Ah, sim, foi isso. Acho que inventei essa memória. Às vezes me confundo, me perco naquilo que talvez tenha sido. Sim. Agora eu lembro o porquê de você estar aqui assim, na minha frente, nua, amarrada. É um acerto de contas. Você sabe que não pode me machucar. Eu posso tentar. E todas as vezes que lhe fui como um cão feroz e leal que defende seu dono. E todas as vezes que lhe preveni da pior das dores. Que te deixei em alerta. Eu sou tão necessária e antiga quanto esse mundo. Por minha causa, tua espécie evoluiu. E não foi engolida por feras que espreitavam do escuro. Eu não sou as trevas. Eu sou a luz. Se souber me usar como um farol. Chega! Chega! Quando você fala, eu paraliso. Eu não consigo pensar. E de uns tempos pra cá, quando você chega ainda atrás, junto a esse teu irmão, pavor, você me encolhe em um canto da cama e me esmurra de forma lânguida e sonolenta. E cantando canções de como o mundo lá fora é um grande demônio. E que só aqui, nos teus braços, eu estou segura. Me beija. O quê? Me beija. Deixa eu sussurrar nos seus ouvidos o segredo que eu trouxe de outros tempos. Vamos sobreviver? A cloroquina é o único remédio receitado. E o ozônio enfiado em posição retal enquanto se fica de 4. Você acha que vão sobreviver? Olha em volta, acorda. Não há salvação para quem é o próprio carrasco. Eu serei amada? Amor é uma escolha do outro. Serei alguém importante? Ninguém é o suficiente. Eu serei esquecida? Eu irei esquecer? O que você perguntou? Ah, eu também tive um sonho. A lua despencava do céu. Às vezes eu acho não, eu tenho a sensação que o mundo lá fora já acabou. Quando eu era mais nova, ficava obcecada com a possibilidade do fim do mundo. Na virada de 2000 eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu criei uma expectativa que do céu desceriam bolas de fogo tão grandes quanto os campos de futebol. E assim, saberia, enfim, me ligaria ao passado, quando tudo foi destruído uma vez. Faz sentido? O fim é a linha de chegada. Esse vírus que festeja no mundo, que nos tira a sanidade. Que sanidade! Que sanidade, criança! Vocês brincavam soltos no pátio do manicômio, comiam as próprias fezes, bebiam da própria urina. Viam a barbárie, se inflamavam de cóleras e faziam textão no Facebook. Ah, não, Twitter. Vocês mudaram e continuam iguais. Dizem que dias melhores virão. Vocês serão melhores? Dizem que o mundo está se transformando em algo melhor. Vocês estão se transformando em algo melhor? Apelam às estrelas, ao cosmo, aos deuses. Vocês são fetos. Nem nasceram ainda. A maioria dorme, e os que estão acordados padecem. Matam tudo, mas vocês têm medo de morrer.
É o sentimento da perda, daquele que senti contigo aos 7 anos. Agora vem cá, mulher, que o mal eu só causo se assim você desejar. Hoje eu te coloco pra dormir. Filha! Oi, mãe! Eu achei que estivesse com alguém. Tava falando sozinha? Quase isso. Onde está seu Rivotril? Já está no prato, querida. Desce pra comer. Cena 3. O Homem Só. Dramaturgia: Maurício Castro Coquet. A breve história de um homem velho e solitário que tem noites atordoadas por dezenas de sonhos bem curtos. Ele acorda, se acomoda ao pé da cama, depois caminha pela casa, pelo jardim e tenta decifrar os seus sonhos e seus medos. Tenho acordado nos últimos dias com as pernas pesadas, os olhos enjoados e frequentemente com a mente atormentada por tantos sonhos, como se tivesse assistido a umas 30 curtas-metragens e suas histórias se embaralhassem sem início, meio ou fim. Perco parte da manhã sentado no pé dessa cama, tentando decifrá-los. Uns desses curtas, ou sonhos, ou pensamentos que inundam a madrugada e não consigo controlar, me levava a uma casa sombria, nas margens de uma grande rodovia. Sei que era uma rua bem movimentada e supostamente uma rodovia pelo barulho dos carros percorrendo o meu sonho em altíssimas velocidades. Aqueles ruídos empolgados de carrinhos de Fórmula 1. A casa era branca e muito sombria, isolada. Era noite. Essa casa não tinha vizinhos, apenas a rodovia que não via, mas escutava. Era um cenário no mínimo estranho. Eu sentia medo. Estava sozinho e para mim, e talvez para muitos, o medo começa com o desconhecido, com a solidão. O desconhecido junto dá menos medo e o conhecido sozinho talvez nenhum. Quando eu era muito garoto, sentia medo da noite, depois das 10 horas. Era um horário onde o meu mundo acabava e tudo ali era desconhecido. A casa silenciosa, as tábuas corridas da sala, o pingar incessante da torneira do banheiro que vivia quebrada, o voo leve de um pequeno morcego que passava rápido pela janela, a sombra exagerada produzida pela lua debaixo de uma velha mangueira. Tudo me assustava depois das 10 da noite. Mas havia ali o aconchego do colo das mulheres da minha casa, que eram muitas. Cresci em um lar de mulheres. Todas muito fortes e cheirosas. Havia uma avó, as tias, uma velha faladeira e muito corajosa, como um vaqueiro do sertão, outra muito nova, bonita, medrosa e levemente sonhadora. Havia minha mãe, que dormia comigo até eu dormir, que cheirava a jasmim. Havia uma senhora que alugava um dos quartos da nossa casa e tinha um nome pra lá de engraçado pra mim. Ela sempre trazia bolos e pães doces da padaria da esquina quando voltava do seu trabalho e dizia sempre pra mim, um pouco antes de eu dormir, que o medo era apenas uma invenção e que tudo nessa vida era apenas uma mera invenção. Eu não entendia nada do que ela falava, né? Mas na casa todos a escutavam com ouvidos de estudantes de filosofia ou algo mais. Ela falava bem, mas o medo não saía de mim após as 10 horas da noite, tirando os dias de festa.
onde a casa ficava cheia e eu comia muito. Achava então que se comesse muito, não teria medo depois das 10. Mas a minha mãe não deixava. Dizia que comer muito antes de dormir daria enormes pesadelos. Preferia não arriscar. Mas o que deveria significar a tal casa perdida ao lado de uma rodovia? Era um sonho rápido e que logo dava lugar a outro e depois a outro, assim, sem sequer um intervalo com alguma tranquilidade. Acordava exausto, com as pernas pesadas e os olhos enjoados. Eram muitas histórias em uma noite apenas. Acordava com certa dor e mais dolorido ainda era tentar relembrar, entender aqueles curtas-metragens onde o medo e a solidão eram sempre o tema principal. Será que nesses sonhos de hoje eram imagens onde voltava aos tempos de garoto, bem pequeno mesmo, quando dormir significava caminhar por estradas onde não haveria ali o aconchego das mulheres da minha casa? E nesse sonho a casa desolada era a minha casa tão viva, e o barulho dos carros passando tão rápidos eram essas mulheres tão minhas e que passaram por mim tão rápido e que hoje não existem mais. E uma coisa marcava todos os sonhos. Sozinho estava. Não tinha mais a minha mãe para dormir comigo até eu dormir. Não tinha mais a minha avó tão doce e serena. Não havia tias, irmãs ou mulheres de nome engraçado e tanta sabedoria, onde todos paravam para ouvi-la. Não havia sequer casa. E como a minha casa e o meu jardim, sozinho eu estava. Não, eu não saberia dizer que os meus sonhos são apenas saudades. Não saberia dizer que vivo profundamente com medo daquilo que não conheço, que carrego comigo em minhas noites de intermináveis curtas-metragens sem sentido algum, onde acordo exaurido, ser o medo da própria vida que eu tenho hoje. Mas sei que estou sozinho nessa casa e tenho por companhia apenas lembranças daquilo que um dia eu fui. Os anos passaram onde eu tive que sufocar todo o meu medo para sobreviver ao caos que é viver. Não pensava no medo. E apenas agia. Dormia tão cansado com o passado da vida real. Desse passado não, com o pesado da vida real, sabe? O trabalho, os amigos, os falsos amigos, o dinheiro, o trânsito, as compras do supermercado, as contas para pagar. Não havia tempo para pesadelos, nem me cansar pela minha noite. Pois o dia já era de tal exaustão. Não sonhava. Não tinha medo com nada, nem tempo para ter medo. Acordava, saía rápido para o trabalho. Eu tomava um café e quando via, já estava de novo na cama e apagava. Nada de sonhos, nada de sentir medo. Mas agora, né, com certa idade, e muito tempo para pensar no que fui e no que não fui, sinto medo de dormir, como sentia quando era muito garoto. Muitos dizem que as crianças e os velhos se equivalem. As crianças com medo da vida e os velhos com medo de deixar essa vida. Apenas tenho agora a total consciência e entendimento sobre o que dizia aquela mulher,
que alugava outros quartos de nossa casa cheia de mulheres cheirosas na minha infância. O medo é uma invenção, assim como quase tudo nas nossas vidas, inclusive a própria vida que há em nós. Ficou massa, né, meu povo? Parabenizamos os 3 dramaturgos pela criatividade na concepção das cenas apresentadas. E agora faremos um bate-papo descontraído com o elenco do nosso podcast. Saber com as atrizes e atores como foi o processo de criação e o que eles acharam da experiência. Vamos ao nosso ping-pong cênico. Vamos começar o nosso ping-pong cênico com o elenco da cena Tempos de Medo. É importante informar que os atores desta cena fazem parte de um mesmo coletivo teatral. Eles são do grupo Vernáculo, da cidade de Salto, uma cidade que é referência em cultura no estado de São Paulo. Vamos dar início com o ator Sandro Bergamo. Sandro, no contexto da pandemia, qual o papel da arte, tão necessária para ressignificar a vida da perspectiva do artista que agora está longe dos palcos? Olha, eu acho que nesse período de pandemia, ou melhor, de isolamento social, acho que a arte nunca cumpriu tanto uma das suas funções de forma tão significativa, que é a reflexão. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a reflexão tem sido levada com toda a precisão, toda a importância através da arte, né? E quando eu digo reflexão, não é só sobre esse momento como um todo, mas é a reflexão consigo mesmo, né? De quem eu sou, aquelas perguntas básicas que no momento da vida a gente se faz. Eu acho que nesse momento todo mundo que já as fez ou não passa a refletir sobre tudo isso. Acho que a arte tem um papel importantíssimo nesse momento da conexão também, principalmente a conexão consigo mesmo. E quando a gente diz também aquela frase clichê de que a arte, clichê, mas totalmente verdadeira, de que a arte é transformadora, eu acredito que nesse momento mais do que nunca, né? A arte vem para transformar a gente nesse momento. E além de tudo isso, eu acho que a arte nunca chegou de uma maneira tão alegre, porque ela nos preenche, né, no meio dessa solidão, no meio desses números tristes que a gente assiste a todo momento, e a arte chega para dizer, olha, não não existe só toda esse momento triste, né, que a gente está vivendo. Quando tudo passar, existe a arte para continuar nos preenchendo, existe uma outra história a ser contada, e eu acho que a arte tem cumprido aí de todas as maneiras. Mais do que isso, queria dizer que a arte mostra mais uma vez uma palavra clichê que a gente usa com frequência, que é a criatividade. Como nós conseguimos extrair soluções para aquilo que muitas vezes parece não ter. Gente cantando numa varanda, um drive-in, um teatro com uma plateia diferenciada, enfim, um vídeo, um podcast, enfim, a gente consegue se reinventar. E nesse momento tão difícil, eu acho que a arte cumpre todas as suas funções clichês, mas de uma maneira diferenciada,
e de suma importância para que a gente, nessa nova etapa, né, porque a conta vai vir, eu não acredito que as coisas estão acabando, ainda a conta vai chegar e a arte vai estar lá para poder amenizar tudo isso, né? Enfim, resumindo, a arte é um dos maiores remédios para essa doença tão ruim que tomou conta do mundo, né? É isso. É isso, né? É como diz o dramaturgo belga Guy Debord: a embriaguez da arte serve para curar os terrores do abismo. Agora vamos trocar uma ideia com o ator Renato Rosendans. Renato, quais as suas estratégias para buscar manter seu processo criativo nesse momento de isolamento social? Bom, eu acho que esse momento que a gente viveu, que a gente está vivendo no caso, né? Foi um momento para a gente aprender muita coisa. Eu acredito que não só na área artística, mas na nossa parte humana. O que nós, seres humanos, pudemos evoluir, pudemos crescer com a pandemia. Porque eu acho que nem tudo que vem como um mal não é aproveitável, né? Eu acho que se aproveitou muita coisa também. A pandemia nos ensinou muita coisa, né? Nos ensinou a prestar mais atenção em nós mesmos, a prestar mais atenção no outro, e eu acho que a gente ficou muito mais ligado assim com as artes, no sentido de você tá na sua casa, você assiste uma série, você assiste um filme, você lê um livro, nós buscamos meios, né? No caso meios criativos para tentar passar o tempo, para não deixar de aprender alguma coisa na pandemia, e isso acabou, pelo menos no meu caso, acabou assim aguçando o meu lado criativo, o meu lado sensorial para as artes. Eu, por exemplo, tinha um certo preconceito, aliás, eu acho que eu nunca tinha escutado falar sobre um curso de interpretação online. E hoje eu faço um curso de interpretação online que eu iniciei esse curso na pandemia. Quer dizer, então o brasileiro ele tem muito essa questão de se reinventar, de se readaptar com o momento que ele está vivendo, com o momento que ele está passando. E o artista já tem isso por si só. Então no caso, foi uma duplicidade, digamos assim. O artista tem isso, o brasileiro tem isso, nós somos artistas brasileiros. Então, mais do que se reinventar, eu acho que a gente não só buscou meios, mas a gente já está, de certa forma, munido de algumas armas que nos levam a, como eu disse, aguçar esse poder criativo que a gente tem e não parar nunca, né? Por exemplo, agora, fiquei super feliz que eu fui convidado para fazer parte, né, desse projeto e eu confesso que num primeiro momento, né, agora não mais, mas num primeiro momento, tudo que se falava com relação ao online, para mim, é claro que a gente tem essa consciência de que nada vai suprir o físico, o contato físico ali, o pessoal, né? Mas não era de um todo perdido, né? Quando se fala, por exemplo, de você fazer um curso online, de você gravar uma cena, somente as falas ali com podcast, quer dizer, quer queira, quer não, isso foi uma maneira de se reinventar, né? Então acho que a pandemia ela aguçou ainda mais o nosso processo criativo e eu acho que no meu caso a proximidade com filmes, com séries, em iniciar um curso de interpretação online, em tentar entender o que está acontecendo para planejar o que a gente vai fazer quando tudo isso acabar. Eu acho que todos esses processos, todas essas formas de não nos distanciar da arte foram válidas. É claro que o artista ele precisa do público, né? Não existe o artista se não tiver o público, mas a gente não deixou de ter o público. A gente só descobriu uma nova maneira de levar a nossa arte e alcançar esse público que também, eu tenho certeza, precisa da gente. Eu acho que nessa pandemia ficou mais do que claro que não existe vida se não existe a arte, né? E isso, quer queira, quer não, eu sei que é meio pejorativo falar isso, mas foi bom. Foi bom. Eu levo esse lado bom da pandemia. Eu acredito que, de alguma forma, ela nos ensinou algo muito valioso.
Obrigado, Renato. E vamos ao ator Sérgio Rodrigues. O que você acredita que irá levar de aprendizado deste momento e que poderá ser utilizado em seus próximos processos artísticos? Você já tem planos para a retomada presencial do seu trabalho? Esse período difícil tem ensinado a gente a tantas coisas, né? Desde redobrar a higienização até mesmo valorizar certos momentos. E para quem vivencia a arte tem sido realmente um momento muito complicado, porque a necessidade de estar no palco ou a necessidade de ver as pessoas no palco, ela tem mexido muito com a cabeça dos artistas. Eu acho que o que a gente deve levar depois que tudo isso passar de aprendizado realmente a valorização do artista, como ele é necessário, como a gente precisa dele. Isso que a gente está falando do teatro, mas se a gente parar para analisar, nesse período a grande rota de fuga para a gente superar ou suportar isso foi realmente séries e filmes que são também trabalhos artísticos e que devem ser valorizados. Então acredito que a gente leva isso. E não dá para não pensar num futuro que a gente permaneça desse jeito. Tem que haver esperança para que a gente supere tudo isso e possa ter a nossa rotina normal. E já pensando nisso, a gente começou mesmo tomando todos os cuidados a fazer o trabalho de pesquisa, de mesa, de novos projetos, que no ano que vem, se Deus quiser, no segundo semestre, a gente estará em cima do palco com a plateia lotada, porque esse é o grande desejo de todo e qualquer artista. Obrigado, rapazes, e parabéns pelo trabalho. A leitura ficou massa. Agora chegou a vez das atrizes da cena O Sinal, de Jéssica Meirelles. É uma cena carregada de energia feminina. Fabiana, nesse estado pandêmico, onde a cultura foi e ainda será muito afetada, como e quais os meios de se manter psicologicamente estabilizada, enquanto profissional das artes atingida economicamente? Eu tenho a sorte e o privilégio de ainda me manter empregada como produtora cultural, nesse momento que é tão difícil para a nossa área, e que ainda vai afetar nos próximos meses e possivelmente, infelizmente, os próximos anos. Agora, em relação a me manter psicologicamente estabilizada, eu ainda não encontrei isso. Tem dias que são melhores, dias que são piores, mas eu acho que o que foi mais importante para mim, para tentar me manter bem, é ser gentil comigo. Ser gentil com o meu corpo, ser gentil com a minha mente e ser gentil em pensar que não dá para ser produtiva todos os dias. Concordo com a Fabiana. Nesse momento tão difícil, precisamos realmente encontrar o equilíbrio. Liris, como podemos relacionar o medo e a solidão em tempos de pandemia com este retrocesso político que vivemos hoje em dia? Eu penso que o medo e a solidão eles se agravam no período da pandemia, né? Sem dúvida, é um momento em que nós estamos em contato com os nossos sentimentos de uma maneira muito mais intensa. Há o medo real que o vírus nos traz, a solidão de não poder estar com todos aqueles que amamos por uma questão de segurança. Paralelo a isso, o quadro político, as notícias diárias de episódios tristes como queimadas, perda de direitos, morte e toda a gama de acontecimentos que são agravados por aqueles que estão no poder. Ao mesmo tempo, o texto da Jéssica Meirelles, ele nos traz uma reflexão que é muito importante, né? Quando o algoz questiona que lucidez é essa para a qual você quer voltar. Porque é certo que a pandemia aprofunda esses sentimentos, mas a lucidez já não existia antes da pandemia. Já vivíamos muitas vezes substituindo as relações presenciais pela internet, o medo já era muito presente, né? O momento político já caótico. Então a gente não pode voltar para uma lucidez que já não existia. Eu creio que o que podemos fazer para amenizar esse quadro seja pensar o que faremos daqui para frente, em que medida
nós somos também responsáveis pela nossa solidão, pelo nosso medo. Pensar que nesse momento o isolamento é um privilégio de segurança que nem todos desfrutam, né? Refletir em que medida nós podemos atenuar o sofrimento daqueles que nesse momento realmente estão passando por situação de precariedade, de insegurança, de falta de perspectiva. Não sabemos como é que será esse novo normal de que tanto falam, mas é certo que a gente não pode mais normalizar situações que são inadmissíveis e enfrentá-las também, como diz o texto da Jéssica, apenas com um textão no Facebook. De que maneira faremos isso eu realmente não sei, mas eu acho que projetos como esse, o Dentro de Casa, são um bom exemplo, né, de que os encontros, a arte, a reflexão coletiva podem sim amenizar um pouco essas nossas angústias. É isso, né? Temos que reconfigurar as nossas ações e relações. E sigamos em frente. Agora falaremos com a Priscila Manfredini. Pri, como você tem se mantido emocionalmente e em trabalho de treinamento artístico em casa? O que tem lido, visto e estudado? Nossa, essa pergunta é difícil. Porque assim, a gente já está há 7 meses em quarentena. Muitos altos e baixos aconteceram, né? Eu sou estudante de direção teatral. Eu iria me formar esse ano. Quando eu conheci você, Kovacs, eu tinha começado a universidade, né, em 2016. Estava super animada, então fiz todo um planejamento para 2020 para fazer essas minhas práticas de montagem. E não aconteceu. Então ainda estou emocionalmente tentando lidar com a frustração disso. Mas ao mesmo tempo continuo bolsista de pesquisa na UFRJ, né? Num projeto sobre performance urbana, orientada pela professora Eleonora Fabião. Então, eu estou focada nessa pesquisa e é meio contraditório, porque eu estou pesquisando a rua, as potências da rua, e não posso ir na rua, dentro de casa. Assim, tem sido algo engraçado nesse momento, mas é isso. Parabéns, meninas! Ficou bem bacana a leitura de vocês e numa dramaturgia que diz muito sobre o momento que estamos vivendo. Valeu! E agora, para fechar o nosso bate-papo, conversaremos com o ator José de Brito, que teve o desafio de fazer o monólogo O Homem Só. Brito, qual foi a primeira impressão que você teve ao ler o texto? Há alguma identificação dos seus medos com os medos expostos pelo personagem da cena? Engraçado, a primeira imagem que me veio à cabeça, assim, quando eu li o texto, foi a casa do filme Psicose. Ficou para mim, toda vez que eu lia e ele falava dessa casa, da casa descrita no texto, me vinha essa imagem daquela casa do filme de terror do Psicose, né? Filme de suspense, né? E aquela casa isolada, né? Longe das coisas, perto de uma estrada. Isso ficou na minha cabeça, assim, logo, né? Primeira coisa. E a impressão que me dava um pouco, eu falei assim, onde é que está o medo, né? Eu fiquei procurando, eu não conseguia de imediato sentir o medo, né? Porque eu acho que quando me fez a proposta, eu pensei já numa coisa bem mais de terror e tal. E o contato com o texto do Maurício não me deu isso de imediato, assim, apesar da imagem na casa ter essa coisa. Mas era o medo interno, quer dizer, o medo do que está dentro da gente, né, do que a gente é capaz de criar, né, e desenvolver como empecilho para avançar, para fazer coisas, né. Essa foi a primeira sensação. O medo de estar só. Talvez esse seja uma coisa que me identifica com o texto, assim, com umas situações que o texto apresenta.
o medo de estar só e que hoje ele é real. É real com essa questão desse vírus que nos afeta de todas as maneiras. E a gente que vê amigos, eu, nesse momento tenho um grande amigo que está internado, que está mal, e tinha umas possibilidades de construir coisas. A gente trabalha no mesmo escola, né? Ele é diretor da minha escola, e uma pessoa tão criativa e que chegou esse ano para trabalhar na equipe, e a gente saber que ele pode não estar mais com a gente, pode não voltar do hospital. Eu acho que esse medo que cada um de nós, né, estamos sentindo, o medo que mais me apavora, isso independe da pandemia, desse estado, é o medo de não conseguir realizar aquilo que a gente deseja, né? Elenco afiado esse da nossa 4ª edição, hein? Agradecemos ao Sandro Bergamo, Renato Rosendans, Sérgio Rodrigues, Fabiana Vilar, Priscila Manfredini, Liris Naira e José de Brito por terem aceitado o desafio de participar do nosso podcast. Valeu, meus queridos. E é isso, meu povo. Assim vamos encerrando a 4ª edição do podcast do nosso Dentro de Casa Insights Dramatúrgicos. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que sexta-feira agora estaremos lançando no decorrer do dia o quadro Um Dedo de Prosa. São 3 vídeos curtos em que trocamos uma ideia com os dramaturgos desta edição. Não percam, vai ser massa. Acompanhem as nossas redes e espalhem essa ideia. Beijos.